velha, mas não é, a galera mais tempo de casa, amém, gente? Mas antigamente a gente tinha um culto, e o nome desse culto na quinta-feira, na verdade, era Vision Night. E eu sempre gostei muito desse culto, e depois de 6 meses a gente vira culto fé, mas nos 6 primeiros meses a gente chama de Vision Night, e é o culto da visão. E talvez você veio de uma realidade um pouco mais tradicional, assim como eu, que o culto de quarta-feira era o culto de doutrina, ou o culto da visão também, dependendo de onde você veio. Mas é interessante porque o fundamento é o mesmo, o princípio é o mesmo. Normalmente quem vai para o culto da visão, quem vai para o culto da doutrina, é porque quer entender um pouco mais daquilo que a igreja está vivendo. Você lembra disso? Eu não sei se você é dessa época, a gente não é tão velho, mas também não é tão novo, eu tenho certeza que você deve lembrar de alguma coisa parecida com isso. O culto da visão, que a gente chamava aqui nas quintas-feiras, ou o culto de doutrina, tem um princípio: trazer a visão daquilo que nós estamos vivendo e acreditando. O culto de doutrina ou o culto da visão tinha um só princípio, independente de qual background você veio, mas ele tem um princípio: trazer para mim e para você o direcionamento, olha, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Porque a palavra é muito clara dizer para nós que por falta de visão o povo perece. Por falta de direcionamento, por falta de visão, sem direcionamento, certamente o povo se distrai, o povo perece. Por isso que é interessantíssimo todas as vezes que o Senhor está nos transicionando para vivermos novas realidades e entendemos o que o Senhor está falando. E eu creio que nesses últimos 3 meses do ano, nós vamos viver o que nós não vivemos ainda nesses últimos meses. Glória a Deus, 2 pessoas entenderam, eu já estou profetizando sobre você. Eu declaro que nesses últimos 3 meses você vai viver o que você ainda não viveu nesse ano inteiro. Porque isso depende de um posicionamento meu e seu acerca daquilo que o Senhor está fazendo e falando. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos em 50 dias de jejum e oração. Quem está nesse jejum, diga amém. Aleluia, eu vou baixar aqui para nem ver quem não está, mas que Deus abençoe a sua vida também. Mas a gente precisa entender que o jejum ele tem um objetivo: trazer direcionamento, trazer alinhamento, trazer intimidade e revelação, não para Deus, mas de Deus para nós. Eu sempre falo isso: o jejum não serve para mudar o coração de Deus, irmão, o jejum serve para mudar o nosso coração. O jejum não serve para dizer Deus muda aí, não, é Deus muda aqui, amém? Tem alguém comigo aqui? E eu não sei se você está vivendo essa realidade, esse princípio, mas como tem sido interessantíssimo ver aquilo que o Senhor está fazendo. Também vim de uma realidade, eu sei que você talvez já tenha visto isso. Eu até pude pregar um dia, principalmente no dia que a gente começou a falar sobre esse jejum de 50 dias. Eu falei que antigamente, não muito longe, num tempo não muito distante, não era tão distante, mas um tempo não muito longe, nós amávamos as nações, nós orávamos pelas nações, nós tínhamos culto de envio missionário. Você lembra disso, irmão? Não tem muito tempo isso, mas essa era a realidade da igreja. Essa era a mesma igreja que expulsava demônio no culto de quarta. Era a igreja que fazia reunião de oração, que fazia vigília na sexta-feira, comia um biscoitinho de água e sal e um suco de caju. Alguém nessa realidade? Se você sabe do que eu estou te falando, a gente compartilha talvez uma mesma realidade passada. Mas o que eu quero dizer para mim e para você é que talvez os tempos tenham mudado, talvez as realidades tenham mudado, mas os princípios elementares do reino de Deus, isso é imutável. Porque a própria palavra fala que céus e terra passarão, mas essa palavra permanecerá para sempre. Realidades externas podem mudar, mas o nosso Deus continua sendo Deus, irmão. Esse mesmo Deus que diz em Isaías 55 que a sua palavra não volta vazia, que cada palavra que sai do trono dele sai e cumpre o propósito destinado pela qual ela foi liberada. Essa é a mesma palavra, esse é o mesmo Deus. Só que a gente precisa entender que talvez ao longo do tempo a gente vai esquecendo, né? E eu pensei, Deus, o que a gente pode falar? E desde o momento em que eu acordei hoje, essa pergunta, como é que eu posso dizer, gritava a minha mente de forma audível: o porquê da visão, 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 o porquê da visão. Eu fui para a academia, voltei, fiquei ali 2 horas de oração com os meninos no telefone, porquê da visão. Eu fui para casa e estava tendo ali aula do seminário teológico, e na minha cabeça, porquê da visão, porquê da visão, porquê da visão. E eu entendi, e hoje eu quero falar com você o porquê da visão. Amém, gente? Aleluia. Eu acho que Deus está falando, então eu vou responder o porquê da visão. Porque na maioria das vezes a gente deixa de viver por falta de entendimento.
Vou falar mais uma vez. Às vezes nós negligenciamos aquilo que o Senhor está falando por falta não apenas de entendimento, mas revelação. Tem muita coisa que você entende, mas ainda não foi revelado. Há uns tempos atrás eu preguei uma mensagem que dizia o Jesus conhecido ou o Cristo revelado. Porque aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e não passou pela mente, nem o coração do homem, a palavra fala, se você continua lendo o texto, a palavra fala que a nós foi revelado o mistério de Deus, Cristo Jesus. Ou seja, não existe nada. E agora isso aqui é muito sério, porque quarta-feira a gente pode botar uma palavra um pouquinho mais pesada, porque eu sei que você vai entender. Não existe nada no reino do Espírito que já não tenha sido revelado. Não, isso aqui é forte, vou mais uma vez. Não tem nada no reino do Espírito que já não tenha sido revelado. Cristo era o maior mistério de Deus. A palavra fala em Romanos e em 1 Pedro, capítulo de número 1, que os profetas analisavam, buscavam entender quais eram os tempos, as estações pela qual eles estavam profetizando. E esse cumprimento completo foi Jesus. Ou seja, irmão, eu volto a dizer, Deus não vai fazer. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez em Cristo Jesus. Agora nós como filhos de Deus precisamos ter revelação daquilo que Ele está falando, precisamos entender a visão que Deus está nos dando, precisamos entender o que Deus está falando através das gerações, através dos tempos, através das estações, para que possamos viver a plenitude da palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você o porquê da visão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 28. Mateus 28. A partir do verso de número 16. Mateus 28, quem achou, diga amém. Se você não achou, o pessoal da mídia colocou aqui para você. Vamos celebrar os nossos voluntários nessa noite aí, gente, em nome de Jesus. Aleluia. Você chegou, tinha um café passadinho para você, a banda chegou mais cedo, o pessoal da mídia. Vem servir com a gente precisa de você aqui. Talvez você chegue aqui e vê tudo prontinho. Tem lugar para você servir também, amém? Mateus 28, verso de número 16, a palavra fala: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Verso de número 17, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre vai ter no meio, amém, gente? Aleluia, é normal. Então Jesus aproximou-se deles, eu preciso ler isso aqui com vocês. Aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E agora, pode deixar aí. Talvez se você nunca soube para o que você foi chamado, você falou assim: pastor, eu vim para a igreja, eu tenho não sei quantos anos de crente, eu não sei para que eu fui chamado na minha vida. Existe algo chamado universal, ou seja, algo que Deus nos chamou para fazer. Isso aqui não está destinado para uns ou para outros. Se você é crente, se você aceitou Jesus, fala assim: Jesus é dono da minha vida, a partir de agora eu vou viver para Jesus. Esse chamado é o chamado para mim e para você. Portanto, vão e façam, vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3 e... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso de número 20, a palavra fala: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode celebrar o nosso Deus por essa palavra nessa noite, em nome de Jesus? Mais uma vez, Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus agora nos dá essa autoridade, nos dá poder para quê, irmão? Vamos ler de novo. Verso de número 19. Para ir, vão e façam discípulos. Se existe algo, e o primeiro ponto dessa mensagem, o porquê da visão. O porquê daquilo que estamos fazendo, o porquê que fazemos o que fazemos, o porquê adoramos do jeito que adoramos, o porquê oramos do jeito que oramos, o porquê jejuamos do jeito que jejuamos, o porquê nos movemos como igreja do jeito que nos movemos. Talvez nos falte um pouco de entendimento da visão daquilo que Deus já falou, então eu vou te trazer um entendimento. Primeiro ponto o porquê da visão. Primeiro, porque a visão nasceu no coração de Deus. A visão, antes de vir para a nossa realidade, primeiro nasce no coração de Deus. E a visão que nasce no coração de Deus, e Ele libera isso para os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui, levanta a mão. Meu Deus, isso aqui é para mim e para você. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A gente tem algumas
verbos de ação. Talvez você não é aquele que gosta do português, você era da área da matemática e está tudo certo. Não é o meu caso, tá bom? Então, cada palavra para mim tem um significado muito importante. Primeira palavra e verbo de ação que ele fala é vão. Vão é um impelir do verbo ir. Não tem como você ir parado. Não, acho que você não entendeu, não. Você só vai a algum lugar quando você se movimenta. Você só vai em algum lugar quando você se movimenta. A igreja de Cristo não é uma igreja morta, não é uma igreja parada. Por isso, irmão, que segunda-feira a gente tem curso de gerações, terça-feira nós temos GCs online, quarta-feira a gente tem culto, quinta-feira a gente tem futebol, sexta-feira a gente tem legacy, sábado a gente estava com carisma, daqui a pouco vai voltar com outra coisa em nome de Jesus, domingo 2 cultos, 11 da manhã e 5 horas da tarde. Por quê? Porque se a gente ficar parado, não é aquilo que Jesus nos mandou fazer, não tem como você ir parado. E aí eu vou te dizer algo, presta atenção, está aqui, se eu estou indo e você está parado, você não está avançando, você está retrocedendo. Mais uma vez, vê se você vem entender isso aqui, olha só. Presta atenção, ok? Se você ficar parado no reino de Deus, não sei se você vai entender isso. Peço que o Espírito Santo te dê graça agora. Se você ficar parado no reino de Deus, e eu estou avançando, você não está parado no reino de Deus, você está retrocedendo. No reino de Deus não existe, não, pastor, que às vezes a gente escuta uns negocinhos assim, né? Não, pastor, eu tô assim meio parado, eu tô de stand-by. Uma vez eu ouvi algo, alguns aqui lembram dessa. Eu tinha um parceiro que estava aqui com a gente, e ele falou assim, pastor, é o seguinte, ó, eu não vou mais assumir isso, eu não vou fazer mais aquilo, mas eu vou ser um pastor de stand-by. Quando você precisar de mim para pregar, você pode contar comigo. Aí eu fiquei olhando e falei assim, nossa, essa é uma classe nova no reino de Deus que eu não conhecia, não. Acho que vim na atualização 2025, não fiz a atualização do software. Porque no reino de Deus não existe isso, irmão. Ou você avança, ou você retrocede. E o reino de Deus não são dos que retrocedem, mas dos que avançam para o alvo, daqueles que avançam para aquilo que o Senhor tem dado como visão. Tem alguém que está recebendo essa palavra nessa noite em nome de Jesus? Vão! Sai do lugar, ninguém vai se fica parado. A gente vai fazer 3 anos de igreja, talvez você está parado. Ou talvez você começou a andar. Aí você fala assim, não. E o pessoal está indo, você está voltando. Isso aqui vai virar meme, com certeza. E eu estou indo, e você está parado, você está retrocedendo, irmão. O reino de Deus são dos que avançam, daqueles que prosseguem para o alvo, daqueles que não param. Então, comecei bem, pastor, no primeiro ano eu estava aqui no gás. Agora, sabe como é que é, né, pastor? Não dá para ficar assim também, né? Vem comigo, irmão. Deixa eu falar algo para você. Jesus está voltando. Não dá para você ficar economizando para dar o gás no final. Talvez não dá tempo de você dar gás no final. Agora é a hora. A hora é agora. Mas de novo. Agora é a hora é agora. Vão e façam discípulos. Fazer discípulos. Continua a frase. Fazer discípulos. E é engraçado, porque quando o Senhor Jesus ele fala para fazer discípulos, ele deixa muito claro para mim e para você, e é isso que eu preciso que você entenda nessa noite, que talvez falta um pouco de entendimento da nossa visão. A visão clara que o Senhor nos manda e nos chama a fazer, não é fazer discípulos para o neto, não é fazer discípulos para uma placa de uma igreja, não é fazer discípulos para uma denominação. Quem está entendendo o que eu estou falando? São fazer discípulos, é o fazer discípulos para Jesus. Irmão, fazer alguma coisa dá trabalho na vida, você sabia disso? Não. Seja qualquer que seja a coisa que você vai fazer. Até dormir dá trabalho, irmão. Tem gente que tem um trabalho para dormir, não é o meu caso. Quando eu estou cansado, meu Deus, esquece. Ontem a Santa estava falando com a mãe dela lá no telefone, eu botei, tem um negócio de Josué, não sei das quantas, lá no Prime lá. Aí o desenho começou a passar, irmão, não deu 5 minutos, eu já estava aqui. Aí a Santa passou umas 10 vezes gritando lá em casa, eu falei assim.
Mas até para dormir dá trabalho. Em outras palavras, nos custa algo. O problema é que a gente acha que, pelo simples fato de ser o reino de Deus, não vai me custar nada. Pelo simples fato de ser o reino de Deus, não vai te custar nada, irmão. Fazer algo demanda esforço, fazer algo demanda tempo. E ainda digo mais, se você está fazendo para Deus, e assim como diz a palavra, tudo quanto fizerdes, faça como se fosse para Deus. Irmão, até aquilo que você faz para os homens, você deveria fazer como se fosse para Deus. Imagina as coisas de Deus. Aí um parênteses, se você faz as coisas de Deus como se fosse para os homens, my gosh. Façam discípulos e discípulos para Ele. Os discípulos são deles. Se tem algo que eu tenho ensinado para todos aqueles que têm andado debaixo de mim, principalmente daqueles que eu tenho formado no ministério pastoral, vocês não são meus discípulos. Vocês foram feitos para o Senhor. Ninguém é dono de ninguém, irmão. E deixa eu falar isso, talvez você viveu em algumas realidades e está tudo certo, mas você não podia fazer nada porque a pessoa era seu dono, irmão, seu dono é Jesus. Foi Ele que morreu por você, foi Ele que pagou um preço por você. O nosso papel é derramar. Pega, irmão. Essa é a palavra de Deus. É isso que Deus tem para você. Pega o Espírito Santo. Pega a palavra. Deixa Deus te encher. Vão e façam discípulos. A gente precisa entender que o chamado de ir é para fora das quatro paredes. Vou falar mais uma vez, a igreja que Deus tem para Nova York, a igreja que Deus tem para essa cidade, a igreja que Deus tem para esse estado, a igreja que Deus tem para a América, vai para fora das quatro paredes. Se você acha que igreja é isso aqui, irmão, I'm so sorry, sinto muito em dizer para você, igreja não é isso aqui é a reunião dos santos, isso aqui é a eclésia, é a reunião, igreja é muito mais do que isso. Igreja é quando eu e você entendemos o nosso papel no reino de Deus, nós fluímos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e nós somos chamados para ir e fazer discípulos, e discípulos não só brasileiros, que talvez aqui pega, para mim e para você, porque imagine que Jesus é judeu, amém? Se você não sabia, Jesus era judeu, isso, nasceu em Israel, né? Então, judeu, da tribo de Judá, o reino estava separado, mas continua sendo Israel. Ele era judeu. Ou seja, se ele pregar, ou melhor, se o evangelho chegou a nós, que somos brasileiros, nós somos de outras nações. Se você é brasileiro e está na América, você está em outras nações. O Senhor não disse para mim e para você, vão e façam discípulos do Brasil. Vão e façam discípulos da América. Não. Vão e façam discípulos de todas as nações. Talvez nesses últimos 35 dias, 40 dias, 40 e poucos dias, 49 dias, me ajuda, 39? 49? Anyway, faltam 11 dias para a gente acabar. 39, obrigado, Sil, yeah. Vamos celebrar a vida da Sil, aleluia, Deus abençoe sua vida, Sil. O pessoal de exatas me ajuda agora, né? 39, obrigado. Talvez você ainda não entendeu nesses últimos 39 dias o que nós estamos fazendo. Nós estamos gerando a visão do coração de Deus. É por isso que tem nações aqui, a gente estava com outras bandeiras e a gente vai tirar, domingo não vai estar isso aqui mais. Mas é para que todas as vezes que você levantasse os seus olhos e as suas mãos, você ia começar a ver essas nações e você ia saber que é da vontade do coração de Deus que a gente faça discípulos do México, de Laos, do Egito, do Kuwait, das Bahamas, de Omã, da Argentina, de Portugal, da Irlanda, da Nigéria, de Dubai, do Japão, da Sibéria, da China e da Rússia. Porque é um desejo não do meu coração, porque a visão não nasce no meu coração, a visão nasceu no coração de Deus. O porquê da visão? Primeiro ponto, porque ela nasce no coração de Deus. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Verso de número 20, a palavra fala para mim e para você. Ensinando-os a obedecer. Irmão, se existe algo que nós precisamos entender, primeiro, ensinar fala sobre instruir. Nós não fomos chamados para ensinar aquilo que achamos. A visão daquilo que carregamos como igreja, que nós fomos chamados
para ensinar não a minha vontade, não a sua vontade, não a minha opinião, nem a sua opinião, mas obedecer a tudo que os ordenei. Em outras palavras, a palavra de Deus. Se existe algo que nós precisamos amar, e essa é a visão do coração de Deus, é aquilo que Ele já liberou como palavra. Não existe nenhuma revelação que Deus vai dar além daquilo que Ele já tenha revelado. Ele já revelou tudo que nós precisamos viver. A pergunta que eu faço é: nós estamos vivendo a visão que o Senhor nos chamou para viver? Porque se no nosso coração não queima fazermos discípulos, e melhor, ir e fazer discípulos de todas as nações, então tem algo errado conosco. Então eu vou te fazer um convite mais uma vez. Começa o jejum de 50 dias de novo, orando por nações. Tem alguém comigo ainda nessa noite? Hoje eu falo porquê da visão. O porquê que a gente está fazendo o que está fazendo. O porquê que a gente se move do jeito que se move. O porquê que a gente adora do jeito que adora. Eu não sei se você chegou a ver esses dias, essa música ficou estourada na internet, né? Aquela música lá. Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Lembra dessa aí? Já viu essa? Jesus está lá. É engraçado porque quando chega nesse momento da música, aí chega no ápice lá, né? A minha vida não é nada, meu ministério não é nada. Aí o pessoal começa a cantar. Eu falei para esses dias eu estava lá em casa, lá assistindo de novo a música. Cara, e é muito bizarro, porque essa música eles fazem de uma maneira espontânea, né? Aí a mulher está falando assim, ó, a que está cantando lá, Guzmã é o nome do cara. O Guzmã, aí ele, não é nada. O fulano, não é nada. Eles estão cantando com uma alegria que eles não são nada. Será que a gente cantaria com essa mesma alegria? Não sou nada, meu ministério não é nada, minha vida não é nada. E aí? Sabe por que nós adoramos que adoramos? Por isso que nós temos que aprender com outras nações, irmão. Meu sonho é quando os nigerianos, os angolanos, essa galera da África começar a aparecer aqui na igreja. Sabe por quê? Porque a gente vai falar assim, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Porque eles não precisam de muito para adorar a Deus. Hoje eu vim para pregar, irmão. Às vezes a gente precisa aqui uma banda. Vai, toca aí, Felipe. Vai, Alex. Bota fumaça, bota luz, bota aquilo outro. Levanta a mão. Tudo é teu. Tudo é teu. A gente tem muito que aprender, sabia? Eu fico tão feliz quando Deus começa a mandar povos. Porque a gente fala assim, meu Deus do céu. O que está faltando? Aonde foi que a gente se perdeu? Qual foi a visão que a gente parou de enxergar? Porque se o seu coração não queima pelo perdido, igreja de Jesus, deixa eu te falar isso, se o seu coração não queima pelo perdido, tem alguma coisa errada. Se quando a gente fala que lá fora tem 8 milhões de pessoas e no estado 21 milhões de pessoas que ainda a grande maioria não conhece a Jesus, se isso não entristece o seu coração, se isso não queima o seu coração, se isso não faz te desejar sair correndo por aquelas portas, tem alguma coisa errada com a igreja, porque nós fomos chamados para ir às nações, para sair dessa realidade, dessa caixa quadrada preta, que nós chamamos de igreja, e tocarmos nas nações, fazendo os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer essa palavra. Essa é a visão. Por que da visão, pastor? Porque essa é a visão de Deus. Essa é a visão de Deus. É isso que queima o nosso coração. Eu não sei você, irmão, mas a gente, se tem uma coisa que eu aprendi, é que, com meu amigo Rich, existe Madagascar, Isla Maurício. Isla Maurício fica na África. Tem um monte. Nigéria, Etiópia, Uganda. Mais, Natália? É isso aí, Natália. Tem um monte. Angola. E assim vai. Tem ilhas, estados da Micronésia. Você sabe onde é que fica isso? Não, né? Fica na Oceania. Mas talvez a gente nunca orou por eles. Mas você sabia que é um desejo do coração deles que eles também sejam alcançados como eu e você nós somos? Existem algumas maneiras de você fazer missões. Você ir, no caso você não vai. Você investir, no caso você não investe. E orar.
Eu não vou perguntar se você ora. Esse é o coração do Pai. Porque a visão não é minha. A visão veio do coração de Deus. É por isso que fazemos o que fazemos. Por que da visão? Primeiro ponto, porque nasceu no coração de Deus. Atos, capítulo de número 1. Quem está comigo ainda diga amém. Aleluia. Hoje você veio, não é para o culto nem de doutrina, nem para o culto da visão, mas você veio entender o porquê da visão. Capítulo de número 1 de Atos, versículo de número 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer. Diga comigo, começou a fazer. Sabe que existe algo no livro de Atos que pega demais o meu coração? Porque o livro de Atos começou a ser escrito, ele não parou. Hoje eu e você ainda continuamos a escrever o livro de Atos. Jesus começou a fazer muita coisa, mas ele ainda não terminou, porque aquele que começou a boa obra há de terminar ela por completo. O Senhor não veio para fazer algo pela metade, irmão, o Senhor veio para completar. Só que existe algo do reino de Deus que me intriga demais. Jesus, ele poderia fazer toda a sua obra sozinho, você sabia disso? Tem anjos, não se cansam, voam. Imagina que da hora, voar, não é o caso ainda, né? Só de avião que a gente faz. Mas imagina, não pega nem trânsito. Você que gosta do trânsito de Nova York, aleluia, né? Não se cansa, não reclama, né? Diferente da gente, eu acho. Deus podia fazer de qualquer jeito, mas Ele está nos dando uma oportunidade. Você tem noção do privilégio que eu e você nós temos? De fazer parte do estabelecimento do reino de Deus? Aí eu vou falar para nós como igreja, o que eu falei para os meus líderes ontem, porque toda terça-feira a gente tem reunião, ou é do pastoral ou é dos líderes. Eu falei para os meus líderes ontem, se a sua carreira queima mais o seu coração do que viver a vontade de Deus, você ainda não entendeu nada. Se ter bens materiais e uma vida bem-sucedida queima mais o seu coração do que fazer a vontade de Deus, não entendeu nada. Para que você menos vê, irmão. Porque só é eterno aquilo que você constrói no reino de Deus. Caso contrário, o que você construiu em vida, I'm so sorry, hoje as grandes empresas, nem o legado do pai para o filho continua mais, porque quando passa para o filho não quer administrar a empresa. Você sabia disso? Você sabia que as grandes empresas, grandes fazendas e redes enormes de empresas, eles estão fazendo o seguinte, eles abrem agora para compra, para um grupo de investidores, porque os filhos não querem prosseguir o negócio dos pais. Então, talvez o negócio que você está morrendo para construir para o seu filho continuar, I'm so sorry, deixa eu te dar essa notícia. Talvez ninguém quis te dar, eu preciso te dar. Talvez seu filho nem vai continuar o que você está construindo. Vai acabar em você. Os seus 50 anos que você morreu para montar uma empresa. Não vai ter legado. A visão não é minha, a visão nasceu no coração de Deus, esse é o primeiro ponto. O segundo, Deus sempre vai levantar um povo para cumprir com a sua vontade. Deus sempre vai levantar um povo para cumprir a sua visão. Irmão, o que eu e você nós precisamos entender é que nós somos privilegiados de fazer parte disso. Porque Deus pode levantar qualquer pessoa. O que a palavra fala para mim e para você em Atos capítulo de número 1 é que tudo aquilo que ele escreveu a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus e depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versos de número 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. O verso de número 5 fala para mim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E eles então perguntaram:
É nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel. Ele respondeu, verso de número 7, não compete a vocês saber os tempos, ou estações, ou datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Verso de número 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Mais uma vez, primeiro ponto, Deus sempre vai nos dar uma visão que não é nossa, nasceu no coração de Deus. Segundo, Deus sempre vai levantar um povo para fazer isso. A palavra fala no Atos capítulo de número 2, que 120 estavam reunidos. E aí eu te pergunto, irmão, quando Jesus pregou para as multidões, tinha mais de 120. Aproximadamente, a multidão que sempre acompanhava Jesus era de umas 500 pessoas. Por que o número de 500 permaneceu em 120? Porque só 120 permaneceram com a palavra que o Senhor tinha falado. Vou usar essa frase que o D'Amigo falou para mim um dia desse, quando a gente estava sentado para conversar. Pastor, sabe qual que é a diferença dos que vivem e dos que não vivem? Eu falei assim, qual? Assim, os que vivem permaneceram até o fim. Eles ficaram um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Sabe aquele assim, eu devia ter ficado um pouquinho mais. Já foi numa festa de aniversário ou alguma festa de sorteio, assim, alguma festa que tem alguma coisa que você foi, tô cansado, vou embora antes. Aí quando chegou eu falei assim, cara, aconteceu um negócio muito louco na festa. Eu falei assim, o quê? Você foi embora antes. Perdeu. A diferença dos que viveram e dos que não viveram foi porque eles permaneceram um pouquinho mais. Você ainda consegue permanecer um pouco mais para ver Deus fazendo? Tem um povo. A pergunta que eu te faço é, você vai ser parte dos que ficaram ou dos que decidiram se distrair no meio do caminho? Porque na boa, é muito fácil aparecer depois que o som atrai as multidões. Porque a palavra fala para mim e para você em Atos capítulo de número 2, que quando o Espírito desceu e a casa foi cheia, e eles foram cheios e foram batizados, sabe o que acontece? Ouviu-se um som, e as multidões foram atraídas pelo som. Que som é esse? O que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Irmão, Deus sempre vai levantar um povo para cumprir a sua visão. Vou falar mais uma vez. Tem alguém comigo ainda aqui? Yes. Prometo que eu estou acabando, me dá mais 5 minutos e eu termino aqui. Hoje eu falo por que da visão. Primeiro, porque a visão nasce no coração do Senhor. Segundo, porque Deus sempre vai levantar um povo para cumprir a sua visão. A pergunta que eu faço é, você vai decidir fazer parte dos que viveram e vivem ou daqueles que só observam? Ou você vai ser coadjuvante ou você vai ser parte. O que nós temos é um privilégio. Irmão, os meus olhos ainda hão de ver essa cidade pegando fogo por Jesus. Sabe por quê? Porque essa é a visão do coração de Deus e não minha. Pastor, quando eu começar a ouvir o som, aí eu venho para cá. Tá bom. Tá tudo certo. Cada um vai escolher o que quer viver. Eu quero estar lá. Permaneceram. Jesus passou 40 dias. Tem 2 linhas, eu prometo que eu estou terminando, 2 linhas que analisam isso. Os 3 dias... mais o restante para fechar os 40, ou seja, seriam 37, ou os 3 dias da Páscoa, mais os 40 dias. Anyway, se eles ficaram 43 dias, ou se eles ficaram 40 dias, se foi um prazo de 1 semana, seria excepcional, porque Jesus trabalha com números, então assim, seria incrível pensar que eles esperaram 1 semana, talvez a mesma semana que Daniel fala sobre a descida do Espírito. Enfim, tem uma série de referências que a gente pode fazer. A questão não é essa. A questão é que eles tiveram que esperar um tempo, seja 1 semana ou 10 dias. Só que para quem não sabe quando vai ser, irmão, 1 semana é muito tempo. Vou falar mais uma vez. Para quem não sabe quando Deus vai fazer, 1 semana é muito tempo, né? Não sei se você já teve a expectativa de receber uma notícia, né? Quando você fica assim, segunda-feira, eita, será que é hoje? Você fica assim, nada, passou a segunda, e na terça-feira de manhã você acorda cedo,
Nada, meio-dia, e você fica assim no telefone, você fica esperando aquela ligação, você fica esperando, eu fico imaginando os discípulos. Será que é hoje que Deus vai descer aqui? Oh, aleluia, continua aí, continua aí. De repente, Deus fez. Porque Deus sempre vai levantar um povo que permanece até o fim, para cumprir com a sua visão. Primeiro, o porquê da visão? Primeiro ponto, porque a visão primeiro nasce no coração de Deus. Segundo, porque Deus sempre vai levantar um povo para fazer. Terceiro, a visão do Senhor nunca se limita a nós. A visão do Senhor nunca se limita a mim, nunca se limita a você. Por que você acha que Deus vai derramar sobre a sua vida para parar em você? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se Deus liberou uma porção para os discípulos, já dizendo para eles, olha, não se limite a você. Por que hoje nós queremos pegar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, tem liberado como palavra e falar assim, não, isso aqui vai ser muito legal para a gente fazer um clube social nosso. A gente pode fazer membership, acho que é legal isso aqui, hein? Todo mês a gente cobra uma mensalidade. Não é sobre isso, irmão. Não se limita a mim, não se limita a você. Quem está comigo ainda diga amém. Abra a sua Bíblia em Atos, vamos ver um pouquinho mais para frente agora. Atos. Capítulo de número 10. E eu prometo que aqui eu termino a minha mensagem. Quem ainda está comigo, diga amém. Aleluia. Hoje eu falo com você o porquê da visão. O porquê que nós fazemos o que fazemos, o porquê estamos nos movendo do jeito que estamos nos movendo, o porquê que domingo, como por exemplo, quem foi edificado com a mensagem de domingo? Glória a Deus, aleluia. Você pode celebrar a vida do Ministério de Tradução da nossa igreja aqui, gente? Aleluia! Gente, domingo foi excepcional o que a gente viveu. Era a gente pregando aqui e a Natália aqui, ó. Eu falando aqui e a Natália aqui. Eu mexia aqui e a Natália mexia aqui. Eu achei demais. Parecia uma sombra minha. É o sombra. Mas sabe o que foi impressionante? Quando acabou o culto, a gente tem alguns americanos aqui na igreja. E sabe o que o americano falou pra gente? Foi muito legal, porque primeiro que eu não tinha compartilhado com a Natália, mas quem anda pelo Espírito entende cara, responde aquilo que de fato é a visão. Ele perguntou assim, Natália, por que vocês estão fazendo o que vocês... Em outras palavras, por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo agora? A resposta foi muito simples, porque Deus deu uma visão que as nações se apressarão em se apresentar a nós. Isaías 55 diz, certamente você convocará nações que você não conhece, nações que não o conhecem, se apressarão a você por causa do seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Nós temos declarado isso, irmão, nos últimos 39 dias. Todos os dias, no mínimo, 3 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, nós estamos aqui declarando, Senhor, manda as nações. Como disse o Mário, nações se apresentem, nós estamos te esperando. Por sinal, comprei a bandeira da Isla Maurício, mas veio desse tamanho. Aí eu pedi da Amazon, vai trazer uma maior agora. A gente tem orado e declarado nos últimos 39 dias. Porque nós temos entendido, é do coração de Deus. Domingo, quando acabou o culto, a Natália falou assim, a gente tem declarado isso, a gente crê que Deus vai mandar, mas antes delas aparecerem, a gente já está se movendo como se elas já estivessem aqui. Isso é fé, não sei se você sabe. Mas é a certeza daquilo que se espera, mesmo sem ver. Ou seja, primeiro você age em fé, depois você vê se acontecer no reino natural. Sabe o que ele disse para ela? Isso aqui foi assim, ó. O que o meu celular faz é traduzir. O que você fez para mim foi pregar, porque tem unção. Ah, irmão, você não entendeu não. O que o meu celular faz é traduzir. O que você fez foi pregar para mim, tem unção. Eu fui muito impactado. Irmão, você tem noção que é um americano que ele fica assim com o tradutor ligado assim, ó, ouvindo a gente falar assim ó, na hora da palavra? Porque tem gente que tem fome. O texto de Isaías começa assim, ó. Venha você que tem fome. Venha e compre do pão, sem dinheiro. Venha você que tem sede.
Pão para quem tem fome, água para quem tem sede, vinho para alegria. Irmão, tem gente que não está com fome, tem gente que não está com sede, tem gente que quer viver em tristeza. Assim como o Mário disse hoje, eu não sei você, mas eu estou aqui, Senhor, tem pão, tem água, tem vinho. Pode mandar o povo. Tem pão para quem tem fome, água para quem tem sede e vinho para quem precisa de alegria. Seja brasileiro, americano, africano, quem está comigo nessa noite em nome de Jesus, Senhor, manda, porque eu tenho certeza que isso faz parte do teu coração. Por que da visão? Porque é do coração de Deus. Porque Deus levanta um povo para fazer. Terceiro, não se limita a mim e a você, mas receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo de número 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Verso número 2. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Eu estou falando de alguém que não fazia parte do povo de Deus. E a graça do Senhor ainda não tinha sido destinada aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Mas alguém que não era judeu já estava vivendo realidades que até judeu não estava vivendo. Mas vamos lá. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, a palavra fala que ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Não sei se você já está entendendo o que a palavra está falando aqui nessa noite, irmão. Agora, mande alguns homens para Jope para trazer um certo Simão, é Deus falando de Pedro, isso que é engraçado. Um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo falou, se foi. Cornélio chamou 2 de seus servos, um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou para Jope. Resumindo, vou passar a visão aqui, a visão de Pedro, porque você vai ler na sua casa, em nome de Jesus, no verso de número 9 ao 23. Vou pegar no final do verso 23, parte B para o 24. No dia seguinte partiu Pedro com eles. Depois de quê? Depois dos homens terem ido a Pedro para liberar essa palavra. Eu fico imaginando Pedro, sendo judeu, vendo tudo isso acontecer, e falou assim: meu Deus, eu acho que Deus agora está nos levando para fora das 4 paredes. A palavra fala que Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava, com seus parentes, amigos e os mais íntimos que tinham convidado. Porque quando Jesus vai vir para casa, irmão, quando o Espírito Santo vai invadir a casa, a gente chama todo mundo. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Sabe por quê, irmão? Porque quem entende a visão, entende que a visão é maior do que o mensageiro. Quem entende a visão, entende que a mensagem é maior do que o mensageiro. Nunca vai ser sobre mim, nunca vai ser sobre você, nunca vai ser sobre Pedro, mas é sobre a mensagem que carregamos. Se a mensagem não é maior que você, tem alguma coisa errada. Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou. E ali, reunidas muitas pessoas, ele disse: vocês sabem muito bem, presta atenção nisso, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Em outras palavras, o que eu estou fazendo aqui? Em outras palavras, o que está rolando aqui, gente? Eu vim porque Deus falou comigo que eu tinha que estar aqui. Mas o que está acontecendo aqui? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a essa hora, às 3 horas da tarde. De repente, fala comigo, de repente. Eu amo essa palavra na Bíblia. Apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope, a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro que mora perto do mar. Ele contando toda a visão para Pedro. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Sabe o que eu fico imaginando? Imagina Pedro chegando nessa situação. Tá, o que eu vou dizer? Ele sabia o que dizer.
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu os ensinei. E eu estarei convosco todos os dias. Quem está comigo aqui o que eu estou falando? Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Você está entendendo o que eu estou falando para você, irmão, em nome de Jesus? Por que da visão? Porque vem do coração de Deus. Porque Deus sempre vai levantar alguém para fazer, porque não se limita a mim e a você, mas precisa tocar as nações da terra. Resumindo de maneira muito rápida, a palavra fala para mim e para você, que Pedro ora com essa casa, o Espírito Santo desce, batiza eles, em Atos capítulo de número 9, o Senhor alcança Paulo é chamado a ir aos gentios, Paulo vai a Roma, Paulo vai à Grécia, Paulo começa a ir nas igrejas da Ásia Menor, começa a levar a palavra de Deus. Em outras palavras, o Senhor sempre vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para cumprir com a sua visão. Então eu te respondo: o porquê da visão? Porque nasceu no coração de Deus.